leve em conta qual a qualidade de vida que você vai ter se escolher essa especialidade, qual é a remuneração que ela te permite e como é que vai ser seu dia a dia, se você vai se sentir confortável no seu dia a dia. Então é até uma escolha mais racional. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio de número 77. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Antes de apresentar o convidado do dia, eu vou pedir para quem estiver vendo no YouTube para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos nos grupos de WhatsApp. E quem estiver ouvindo ou vendo no Spotify, também se inscreve no canal, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo. E hoje nós estamos com um convidado muito especial que está voltando no Médico de Quê? Professor Mário Novaes. Professor, seja muito bem-vindo. Esteve com a gente no episódio 54, falando sobre carreiras médicas, e hoje voltou para falar de um tema super importante que é finanças para médicos. Então, professor, seja muito bem-vindo novamente ao Médico de Quê? Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e eu fico sempre animado de discutir esse assunto, porque acho que é um assunto fundamental na carreira do profissional médico, né? Não, perfeito. Acho que é fundamental realmente. Acho que é uma discussão, né, que a gente teve há muitos anos já, né, com a dificuldade que os médicos têm para gerir o próprio dinheiro. E eu queria ouvir um pouquinho de você, o que te levou a pensar nisso? Foi a convivência com os alunos, né? O que te levou a pensar em enveredar por esse ramo de falar sobre finança para médicos? E se você acha que tem alguma outra profissão que tem essa dificuldade de gestão de dinheiro, como a gente médico tem? Existe uma deficiência muito grande no Brasil, né, em relação à educação financeira. E como eu tenho uma disciplina na faculdade que é sobre carreira para profissional médico, eu tenho observado essa grande dificuldade dos alunos em relação a lidar com dinheiro, né? E muitos têm me procurado para perguntar, será que vale a pena eu fazer uma aplicação no renda fixa, vale a pena comprar ações? Então fica complicado. Então a gente achou que valia a pena a gente fazer um curso, e a gente criou um curso sobre isso, onde a gente primeiro ensina a como lidar com dinheiro, em relação a dívidas, em relação a economias, etc. E uma segunda parte que a gente ensina como investir o dinheiro para ele ser cada vez mais valorizado. Não, perfeito. E o curso, você falou que tem bastante jovens procurando o curso, né? Os jovens estão procurando. A gente acha até que os médicos mais velhos também deveriam procurar, mas muitos estão sem tempo, ou às vezes até não estão conseguindo administrar direito sua carreira, e aí não tem tempo para isso. Porque uma das grandes dificuldades do profissional médico é exatamente ele equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. E aí ele precisa de tempo. E ele não consegue administrar direito o tempo. E daí também não consegue administrar o tempo para fazer, por exemplo, um curso de finanças, né? E você acha que... Eu fiquei pensando sobre esse assunto e eu fiquei pensando assim, será que parte dessa dificuldade financeira que a gente tem, os médicos, é porque, de maneira geral, pelo menos o modelo no Brasil de trabalho médico, a gente trabalha em diversas frentes? Então, a gente não tem aquele negócio de trabalhar numa empresa e ter um holerite, e eu vou receber aquele tanto e eu consigo gerir aquele tanto que eu vou receber. O ganho normalmente é variável e normalmente o ganho é de 3, 4, 5 empregos às vezes, né? Mas talvez o ponto principal seja exatamente a dificuldade que o médico tem em administrar o tempo. Esse é um problema dos mais difíceis de fazer, né? Mas, na verdade, quando a gente faz um levantamento em relação à remuneração de um profissional médico, né, pelas declarações de imposto de renda, pela informação da Receita Federal, a remuneração média do médico é R$30 mil por mês, essa remuneração média. A remuneração média de um brasileiro é R$3 mil por mês. Então, um médico que ganha 10 vezes o que o cidadão brasileiro ganha, ele não devia ter dificuldade com dinheiro. Exatamente. Ele devia ter facilidade. Mas você sabe quanto % dos médicos estão endividados? Não sei, mas eu chuto que deve ser bem alto. 60% dos médicos estão endividados. 60% não consegue pagar suas contas. E quando o médico recebe a remuneração dele, praticamente 70% do dinheiro já está comprometido com
moradia, com alimentação, com escola de filho, com pagamento de condomínio. Então ele sobra 30% para ele gerir a carreira dele. E às vezes fica para ele decidir o que fazer, né, com fazer. Esse dinheiro, né? Então, acima de tudo, a grande dificuldade é que o médico precisa aprender, não só o médico, o cidadão brasileiro deveria aprender a controlar o seu dinheiro. É o que a gente chama, controlar o fluxo de caixa, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Porque quando a gente divide a população, assim, o cidadão, em faixas, né, de comportamento, a gente verifica o seguinte: tem alguns que gastam menos do que ganham, tem alguns que gastam o que ganham, mas a grande maioria do cidadão brasileiro gasta mais do que ganha. E por isso é que a gente tem, hoje, o levantamento feito é de 50% dos brasileiros, todos, não conseguem pagar suas contas. 50%. Nossa, é assustador esse número. Assustador. É assustador esse número, sem dúvida. E você acha que, como você falou que normalmente os jovens procuram mais o curso, você acha que, né, após o FIES, por exemplo, né, porque querendo ou não, o FIES, ele deu uma amplitude muito grande, que as pessoas tiveram acesso à educação, pessoas que não teriam condição. Por outro lado, ele gera uma dívida, então você sai da faculdade com uma dívida para pagar. Você acha que esse talvez seja um fator porque os jovens também procuram? Não sei, não tenho certeza disso, porque muitos jovens os jovens que estão em faculdades públicas não têm esse problema. Sim. Os jovens que estão em faculdades particulares, normalmente esse problema fica mais por conta do pai ou da mãe do que propriamente dele. Então ele não está tão consciente de que ele vai precisar de ter dinheiro para o FIES, não está tão consciente. Mas, como o mercado de trabalho acaba sendo muito bom para o médico, mesmo com FIES, ele vai conseguir pagar essa dívida dele, se ele souber administrar o dinheiro dele. Então, acho que é importante que a gente tem que fazer essa mudança cultural, né, em relação à importância de saber lidar com dinheiro. Porque a importância do médico em relação ao dinheiro varia muito conforme o momento, né? Por exemplo, quando está na faixa de estudante de medicina, a preocupação dele, a importância que ele dá para o dinheiro é praticamente se o dinheiro dá para ele ir em alguma balada, se ele dá para sair com a namorada para jantar, ou se ele quer ir para um evento universitário, tipo o intermédio, por exemplo, que é bastante comum para o estudante de medicina. Essa é a preocupação dele. Aí, quando ele entra para a residência, ele começa a ganhar dinheiro, dá um salto grande de dinheiro, ele passa de uma mesada de mais ou menos R$1.000, ele passa para 13, 14 mil reais por mês. Já sobra dinheiro para ele fazer uma opção de coisa que ele gostaria de fazer e que não fez ainda. Aí, quando ele está terminando a residência, ele já começa a dar importância porque ele já está namorando, às vezes, há muito tempo, e aí já vem aquela ideia de casar. Aí, daqui a pouco, tem a preocupação para saber se o dinheiro vai dar para morar legal, vai dar para pagar a escola de filho e tudo. Mas aí tem um momento que a preocupação dele com o dinheiro tem que mudar, que é quando ele vai passando dos 50 anos e ele começa a se preocupar o seguinte, com o futuro. Como é que vai ser a hora que eu envelhecer, a hora que eu aposentar, como é que eu vou viver, né? E isso é fundamental. Então, o médico deveria realmente pensar em que importância que ele vai dar para o dinheiro na vida dele. E eu preciso saber manusear isso de alguma forma. Não, perfeito. E agora você falou depois dos 50, mas assim, é um pouco tarde, na verdade, né? Para você parar para pensar no que você vai fazer, porque eu fico pensando que a maioria dos médicos, a grande força de trabalho, em termos de tempo, em termos de disponibilidade de tempo, né, de você poder, por exemplo, trabalhar mais horas, vai ser numa faixa entre 40 e 60. Vai ser isso, né? Então, na hora que você tá com 40 e poucos, você tá no platô. Você tá no máximo da sua força de trabalho, no sentido de você ainda vai ter aquele... Se você for saudável, você ainda vai conseguir trabalhar naquele ritmo por mais, talvez, 15 anos, 16 anos. Mas você tá no máximo que você vai aguentar, digamos assim, de trabalho. Então, nessa hora, na hora que você entra nisso, você já tinha que ter um plano de como fazer sua reserva, ou não? Qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro que um levantamento mostra que o brasileiro, não é só o médico, o brasileiro, 90% dos brasileiros trabalham sem planejamento. Nenhum. É péssimo isso, porque
Embora a gente hoje não possa fazer um planejamento para daqui a 10, 15 anos, porque as coisas mudam muito rapidamente, mas eu preciso saber pelo menos o que eu vou fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. E os médicos também, como população, também não está preocupado com isso. Isso vai afetar muito a carreira dele. E um dos aspectos também que é muito importante quando a gente está falando em carreira do médico, e eu falei aqui sobre a importância de equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, né? O que é importante é que o médico precisa tranquilidade para poder dar um atendimento bem feito. E o levantamento mostra que, numa população geral brasileira, né, mais ou menos 30% da população está trabalhando, está vivendo acima do máximo que seria permitido em termos de estresse. 30% da população está acima daquilo que poderia ser aceitável, porque o estresse, de alguma forma, ele é positivo, né? Até um certo valor ele é positivo, porque ele empurra você para progredir. Na população médica, a frequência é 70%. Então, 70% dos médicos trabalham em quantidade de estresse acima do que poderia ser permitido para qualquer cidadão. E isso é difícil. E uma das razões grandes disso é a dificuldade financeira. E daí a gente tem um cenário muito, muito interessante, né? Porque a gente tem o médico que, comparado com a população, como você falou no começo, ele ganha acima da população geral e ele está trabalhando muito além do que seria o saudável, né? Então, talvez realmente tenha um desbalanço aí em como ele está fazendo essa gestão do dinheiro, né? Porque, veja, não é propriamente que ele está ganhando mal em relação à população, mas ele está trabalhando muito mais que em relação à população. Então, realmente, a questão da gestão... E eu acho que tem uma outra coisa que eu penso bastante sobre isso, e que daí eu queria ouvir sua opinião, que é assim, será que não é só a questão da gestão do dinheiro, mas é também a questão de uma necessidade social do luxo? Isso é um problema do capitalismo, né? Porque a gente, a todo momento, é bombardeado com a propaganda, né? E como a gente não é preparado para gastar o que pode gastar, e a gente se justifica, comprei porque precisava. Na verdade, eu não devo comprar porque preciso, eu devo comprar se eu posso comprar. Então, o que muitas vezes acontece? Você vai passear no shopping e você vê um sapato bonito e você compra o sapato, mas você não precisava comprar o sapato. E às vezes você não está com dinheiro sobrando para comprar o sapato, mas você comprou o sapato, porque a propaganda é grande, você é influenciado pelo marketing todo que são feitos por essas lojas. Então, isso, se a pessoa for bem radical em termos de eu sei controlar meu dinheiro, eu sei, né, gastar menos do que eu ganho, eu vou ser menos sensível a toda essa propaganda aí. Sim. Porque o que acontece é que o médico começa a trabalhar, vamos supor, já está formado, está fazendo residência, está dando um plantão por semana, acabou de formar. Um plantão de semana no Rio de Janeiro, ele ganha mais ou menos 24 horas por semana, ele ganha mais ou menos R$10 mil por mês. São Paulo, talvez uns 30% mais do que isso, né? Aí ele resolve dar mais um plantão, e aí ele começa a ganhar R$20 mil por mês. Só que os gastos dele, ele também vai aumentando os gastos, e aí daqui a pouco, os 20 mil que ele ganha, ele está quase gastando tudo, talvez gastando até mais. Aí o que ele faz? Ele dá mais um plantão, aí ele passa a ganhar R$30 mil por mês. Só que aí ele aumenta também os gastos dele. E daqui a pouco ele está, que nem você falou, trabalhando muito, ganhando muito, gastando muito e com dificuldade financeira, estressado porque não consegue pagar as contas. E daí vem um gasto a mais, às vezes, né? Um problema de saúde na família, sei lá, e às vezes é uma coisa banal, precisa trocar o carro porque o carro realmente não tem conserto, qualquer coisa que fuja do usual, e daí que ele se vê numa situação de, putz, eu tô trabalhando horrores, ganhando bem, não tá ganhando mal, mas eu não tô conseguindo gerir meu dinheiro. Mas tudo é uma questão de se enquadrar naquilo que, posso dizer para você, qual seria a mágica então disso? A mágica é simples. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Simples assim. E eu preciso aprender a administrar o que chama do fluxo de caixa, porque hoje em dia, né, a melhor maneira de administrar um negócio qualquer, que pode ser um consultório, pode ser uma clínica, pode ser um serviço maior, ou pode ser só a sua vida pessoal, a melhor maneira é você administrar a entrada e a saída do dinheiro.
A entrada e a saída do dinheiro. Às vezes é questão até de você só deslocar a saída do dinheiro para um determinado dia, sabendo que você vai receber um outro dinheiro, alguns dias menos. Então, essa facilidade de administrar o dinheiro é que o médico precisa aprender, é que o cidadão brasileiro precisa aprender. E com isso, ele administrando o fluxo de caixa adequadamente, sabendo organizar a hora que entra e a hora que sai dinheiro da conta bancária dele. E, acima de tudo, se ele botar a despesa menor que a receita, a mágica está feita. E aí ele vai ter tranquilidade financeira para trabalhar. Perfeito. Eu perguntei do luxo, porque eu acho que eu ainda peguei um pouco disso. Eu acho que as gerações mais novas têm menos esse apego, né? Eu acho. Tem menos esse negócio de, por exemplo, ter carro. Eu acho que eles têm menos isso, mas até a minha geração ainda tem muito essa questão do status social de eu preciso estar andando com carro. Então, eu tenho um colega da época da residência que ele tinha um carro. Nem lembro, porque eu não entendo nada de carro. Mas ele tinha, sei lá, acho que uma Mercedes, sei lá, que ele tinha comprado usado, pagou em 24 parcelas. E quando a gente ia em qualquer lugar, ele falava assim, não, vamos todo mundo comigo, assim vocês dividem o estacionamento comigo. Eu falava, gente, não, tudo bem, não é que eu não quero dividir o estacionamento, é que assim, ficava um contrassenso, sabe? Ele morava na moradia da residência, tinha um carro carésimo e ele gastava para manter o carro, porque inclusive ele tinha que pagar o estacionamento pro carro. E assim, perde o sentido, mas por quê? Porque era o status de ser médico e tinha que ter um carro à altura, digamos assim, né? E eu acho que tem muito disso. Eu, por exemplo, meu celular é o iPhone 8, gente, sério. E assim, vira e mexe, alguém tira sarro. Fala, nossa, mas você tá com um celular desse, você é uma neurocirurgiã. Eu falo, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele tá funcionando. Em algum momento eu vou ter que trocar, porque tem uma pressão até da indústria. Eles vão fazendo os aplicativos que daqui a pouco não roda mais, né? Ele já tá ficando lento. Mas eu não preciso trocar de celular quando surge um novo modelo, né? E eu tá o quê? No 16 agora? O meu é 8. Mas tem muito essa pressão, eu acho que para os médicos tem muito essa pressão, principalmente quando ele começa a ficar, digamos assim, importante na carreira, do tipo assim, não, mas você vai andar com esse carro? E acaba tendo uma pressão social muito grande. Isso é verdade, o médico é colocado muito num platô, assim, como um semideus, uma pessoa de destaque, uma pessoa famosa, etc. E aí ele quer fazer jus a isso. E aí exatamente. Ele embarca nisso. Mas se lá no fundo ele tiver a consciência de que ele precisa gastar menos do que ele ganha e que ele precisa equilibrar a vida dele pessoal com a vida profissional e para isso ele precisa ter o dinheiro sob controle, ele vai ser muito mais feliz. Sim, sem dúvida. E eu acho interessante porque, assim, na verdade, o médico ganha bem, mas ele trabalha e ganha, né? Ele não ganha uma quantidade astronômica, diferente de quem vai desenvolver uma nova tecnologia e pode vender isso por milhões. Então, só que muitas vezes ele tem uma vida não condizente com o quanto ele ganha, porque se ele parar de trabalhar amanhã, inclusive eu conheço alguns colegas, eu sou cirurgiã, que se machucam e o cara deixa ali, fica 2 meses sem ganhar e aquilo quase que quebra o cara. Porque é isso, porque ele depende muito de estar presente. Não é uma coisa que você faz e você consegue lançar no mundo inteiro e você não precisa estar trabalhando diariamente para aquele ganho vir. Então é um ganho bom, mas é um ganho que depende 100% de você o tempo inteiro, né, presente. Mas de qualquer modo, olha que interessante, né? Você, no Brasil, a classe A1 é quem ganha renda familiar acima de 22, 23 mil reais por mês. A maioria dos médicos ganha mais do que isso, né? Mas, se o médico tem 2 filhos, que hoje a média é de 1,5 para 2 filhos por casal. Se ele tem 2 filhos, e se ele quer botar o filho numa escola selecionada, né? No Rio de Janeiro, uma escola de elite, você paga por aluno 8 mil reais por mês. Então, se ele tiver 2 filhos, ele já gasta 16 mil reais por mês dos 20 e pouco que ele está ganhando. Aí entra mais um balé que a criança tem. Um curso de inglês. Um curso de inglês, a natação, mais alguma coisa. E o dinheiro foi embora. Aí ele tem que pagar a moradia dele, porque mesmo se ele já tem um apartamento próprio, ele paga um condomínio, às vezes, que é 3, 4, 5 mil reais, porque ele quer morar bem num lugar. Então, tudo isso fica complicado. Então, mais ainda, ele precisa saber administrar o dinheiro dele. Senão, o dinheiro não dá. Realmente, o dinheiro não dá, mesmo ele ganhando 10 vezes o que ganha o cidadão brasileiro. Exatamente. Né?
E eu acho que tem um outro lance que eu costumo até falar bastante para os alunos quando eles vêm perguntar, que eu falo, tem uma coisa na medicina que é bom, mas é ruim, né? Pode ser uma bênção, mas pode ser ruim. Que é, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. E isso, obviamente, né? A maioria das profissões não tem esse benefício, porque mesmo que você pensar, um CEO ganha, sei lá, 60 mil mês. Tudo bem, mas ele vai ganhar esses 60 mil mês, acontece o que acontecer. Ele não consegue trabalhar mais e ganhar mais. A gente consegue, né? Como eu falei, pega mais um plantão, pega... Então, é um benefício, porque de repente você tem alguma questão que você precisa efetivamente ter um gasto extra e você pode trabalhar mais e ganhar, mas pode ser uma grande maldição. Porque daí o cara fica o tempo inteiro e quando ele vê, ele acabou com a saúde dele física, acabou com a saúde mental. O filho que ele tá pagando os 20 mil de reais lá pros filhos, ele não vê os filhos, porque ele simplesmente está trabalhando, começa a subir muitos custos e ele continua, porque ele sempre pode ganhar um pouquinho a mais. Essa possibilidade dele ganhar mais, dando mais um plantão, por exemplo, acaba sendo nocivo para ele em algumas situações. Exatamente. E isso que eu sempre falo, é bom, não é uma coisa ruim, mas assim, use com parcimônia. Né? Porque senão você realmente, o tempo inteiro, porque o tempo inteiro você tem um gasto, né? Você fala assim, vou pegar esse plantão extra porque eu quero trocar de carro. Daí você troca de carro. Daí esse plantão extra fica para a próxima viagem para Disney. Daí depois, e você sempre vai dando um nome para esse plantão extra, até uma hora que esse plantão extra entra nas contas e você vai precisar de outro plantão, né? Então essa gestão é fundamental. Um outro aspecto que é muito importante em relação a esse utilizar o dinheiro é que a gente tem que entender, o médico precisa entender que existe para tudo o chamado ciclo de vida, né? Em que a gente cresce, vai chegar numa maturidade, vai chegar no seu máximo, isso vai variar conforme a especialidade e depois vai cair, não tem jeito. Mas o médico, a sensação que a gente tem olhando de fora é que o médico acha que ele é imortal. Então ele está com 50 anos, está com um consultório com um movimento grande e ele acha que vai ficar eternamente dessa maneira e não é verdade. Então o que acontece? À medida que vai aumentando o rendimento dele, vai aumentando os gastos dele, ele está às vezes com uma qualidade de vida ótima, mas daqui a pouco o dinheiro começa a diminuir, né? Se for o neurocirurgião que começar a tremer um pouquinho, mesmo com o robô lá que minimiza a tremida, mas tem muita gente que não vai querer operar com um neurocirurgião ou com um cirurgião plástico de 60, 70 anos, não vai querer operar com uma jovem, entendeu? Então, ele esquece que tem um ciclo de vida. E como é que ele se prepara para o ciclo de vida? Não se prepara. Simplesmente não se prepara. Né? Se ele for contar o seguinte, aí na aposentadoria, mas eu vou ter o INSS, mas o INSS dá R$ 8.100 por mês. Se o médico ganhava 30, 40 mil, como é que ele vai viver depois com R$ 8.000? Então, uma das coisas mais fundamentais assim, em termos da carreira é um negócio que a gente chama de renda passiva. O que é isso? É a gente, nesse período que está em ascensão na carreira, a gente começar a se preocupar de ter uma máquina geradora de dinheiro que não seja somente o seu trabalho braçal, não seja só o seu bisturi, não seja só o seu aparelho de pressão ou o seu aparelho de ultrassom. Né? Então, precisa botar na cabeça essa filosofia mais importante que a gente tenta passar num curso de formação profissional em termos de finanças. Se preocupem com a renda passiva, porque no futuro vai fazer diferença. Mas qual seria a renda passiva? Vamos conversar um pouquinho sobre a renda passiva? Vamos, com certeza. Então são, acho que 4 ou 5 rendas passivas. A primeira renda passiva seria o seguinte, em vez de eu ter um consultório só de pediatria, por exemplo, eu posso pensar em ter um serviço de pediatria. E aí eu vou ter, além de eu trabalhar como pediatra, eu vou botar mais outros pediatras para trabalhar. Se eu sou um endocrinologista, né, eu posso botar no meu consultório, posso botar um nutricionista, posso botar um fisioterapeuta, posso botar uma psicóloga, posso botar outros endocrinologistas trabalhando, e aí, na hora que eu não estiver trabalhando, eu estiver só supervisionando, a máquina está rodando. Isso. E o dinheiro está produzindo. Então, eu criei uma máquina geradora de dinheiro que não depende do meu braçal. Essa seria a primeira situação. Uma outra situação de renda passiva, que muita gente prefere conservadoristicamente, é comprar imóveis comerciais para alugar.
Vamos imaginar, por exemplo, que a Ana resolveu investir em imóveis comerciais em São Paulo. E a Ana, quando aposentada, daqui a muitos anos ainda, que falta, ela vai viver de renda de aluguéis. Se uma sala comercial em São Paulo rende, vamos dar um exemplo, que seja, talvez mais, né? Que seja R$2.000 por mês de aluguel. E se a Ana, quando aposentar, ela quer ter uma renda mensal de 20 mil, porque ela já estabilizou, já tem um apartamento, tem casa ou carro, até. Se ela quer ter R$20.000 de renda mensal e ela quer viver de renda de aluguel, ela precisa comprar quantas salas? Precisa comprar 10 salas. Então, ao longo da vida útil dela, quando ela estiver naquela fase produtiva, né, ganhando razoável, ganhando bem como profissional médica, ela devagarzinho vai comprar uma agora. Então, na hora de aposentar, ela tem lá 10 salas que ela vai alugar por 2 mil cada uma, vai ter 20 mil de renda fixa. Essa é a segunda maneira de fazer uma renda passiva. Tem mais ainda, né? Por exemplo, ela pode entrar em algumas coisas fora da medicina. Isso, sair um pouco da área médica. Mas ela tem que ter cuidado. Ela pode, por exemplo, comprar uma franquia do McDonald's. Uma franquia do McDonald's, ela vai gastar mais ou menos R$2,5 milhões para comprar uma franquia do McDonald's. R$2,5 milhões uma franquia do McDonald's. Que vai render para ela mais ou menos R$50 mil por mês. Se ela aplicar R$2,5 milhões e ganhar 1% que seja, ela ganharia 25 mil. A franquia do McDonald's gera mais do que isso, 50 mil. Mas se você não está na área, tu tem que ter cuidado. Isso. Mas eu quero comprar um posto de gasolina, desde que eu não faça negócio com o Comando Vermelho que está tomando conta, esse que está tomando conta dos postos, né? Então, um posto de gasolina, eu gasto R$1,5 milhão para montar um posto de gasolina, que vai me render mais ou menos R$30 mil por mês. Então, mas eu também tenho que ter cuidado, porque administrar um posto de gasolina não é tão fácil como a gente imagina, que é só chegar a comprar e ter. Então, fazer alguma coisa fora da medicina pode ser, mas faça com cuidado. Não, e estude para fazer, né? Entenda como fazer isso, se o negócio, entenda o mercado que você está entrando também. Se associe com alguém que haja, mas também cuidado, porque se associar com uma pessoa muito competente, muito esperta, ela pode também te dar a volta. Então, isso também é um perigo. Então, essa também. Mas você ainda pode resolver entrar para o agronegócio. O Brasil está nadando de braçada no agronegócio, como diz. Então, vamos supor que você queira plantar melancia. Vou fazer uma plantação de melancia. Se eu te comprar 1 hectare de terra, 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. Se eu comprar 1 hectare de terra que seja bom para plantar melancia, eu vou gastar numa safra de melancia R$15 mil por mês. Essa safra me dá um lucro, eu vendo por 30 mil, então me dá um lucro de 15 mil. A melancia, eu posso fazer 2 safras por ano. Cada safra eu vou ter 15 mil de lucro, 2 safras eu vou ter 30 mil. R$30 mil. Mas também tem que aprender como é que cultiva melancia. Exatamente. Então, essa foi uma forma. Vamos dar a última maneira de você criar uma renda passiva, talvez a mais simples. Seria você juntar dinheiro para viver de renda, como diz. Vamos fazer as contas. Imagina de novo que você quer se aposentar com R$20 mil por mês. E que você tem o seu dinheiro aplicado numa aplicação simples que renda de rendimento. Não, quando a gente fala em rendimento, é uma parte que é só a valorização do dinheiro, a gente chama de correção monetária. E tem uma parte que é o lucro realmente que você teve. Então vamos botar que você tenha um lucro de 0,5%, que não é difícil de conseguir. Então, se 0,5%, sem você gastar o teu capital, né? Só usando o lucro, 0,5% é R$20 mil por mês. Se 0,5% é 20 mil, 100% é 4 milhões. Então, significa o quê? Durante a vida útil de um profissional médico, e ele quer viver de renda, ele tem que juntar 4 milhões. Mas e aí? Aí é simples. Pega os 4 milhões, comecei com 30 anos, quero aposentar com 70, tem 40 anos. 4 milhões, vou dividir por 40 anos e depois vou dividir por 12 meses. Aí vou ver quanto que eu tenho que juntar todo mês. Então, essas são algumas formas de criar renda passiva. Mas o mais importante, claro, você pode se adaptar a uma delas, depende do prazer de cada um, mas a filosofia que é importante. Perfeito. Tem gente até que acaba escolhendo uma dessas vertentes que você falou e acaba até migrando, né? De repente se apaixona pelo negócio e vai, mas o fato é acho que o primeiro passo, se tivesse que dar uma dica, né? Acho que o primeiro passo é sentar e ver quanto que você consegue poupar por mês, é isso.
Aí entra uma diferença também que é importante. Existem dois assim, adjetivos. Tem a pessoa que é um poupador e a pessoa que é um investidor. O poupador é aquele que simplesmente aprendeu a economizar um pouco do dinheiro dele. Desde quando ele está na faculdade, ele começou a economizar. Tem a mesada, 10% da mesada ele vai guardar, fazer um fundinho de reserva lá. Então, esse é o poupador. Esse dinheiro ele vai poupando e vai. Agora, tem aquele que, além de ter esse dinheiro economizado, ele começa a investir o dinheiro. Aí esse é o investidor. Então, tem um poupador, tem um investidor. Então, o investidor é aquele que tenta multiplicar o dinheiro que ele tem, né? E, às vezes, ele tem que, primeiro, não confie 100% no seu assessor financeiro. Porque, por melhor que tu ache que ele seja, às vezes ele tem um ímpeto tão grande de querer produzir muito e às vezes... Te mostrar serviço, e às vezes entra no coisa. Então, você precisa ter o mínimo de conhecimento de o que é um CDI, o que é um fundo de renda fixa, o que é um fundo de renda variável, o que é uma ação, entendeu? Isso você precisa conhecer. Para pelo menos não ser enganado. Né? Às vezes o engano nem é de maldade, mas às vezes a pessoa está querendo produzir mais e às vezes te bota num buraco aí sem razão. Então, por exemplo, tem uma regra muito simples, só para você ter uma ideia assim, não deixar se levar por um assessor que está querendo te empurrar alguns produtos. Uma vez acontece com o gerente do banco, que tem algumas cotas que ele tem que vender, que ele tenta passar para você, mesmo não sendo muito interessante. Tem uma regra simples que a gente chama de regra dos 100. O que é a regra dos 100? A regra dos 100 diz o seguinte: se eu tenho 30 anos, né, eu deveria aplicar em renda variável, que são rendas que têm chance de dar um lucro maior, mas que também tem pouco mais risco. Então, eu tenho 30 anos, eu tenho muito tempo pela frente de idade, então eu posso aplicar 70%, quer dizer, 100 menos 30, 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Aí, quando eu tenho 50, eu já começo a equilibrar. Boto 50% em variável e 50% fixa. Quando eu tiver 70 anos, pode ser que eu não tenha muito tempo pela frente, então não vale a pena eu arriscar, porque numa tacada eu posso perder e não tem tempo de recuperar. Então, aí eu vou botar 70% na renda fixa, que é mais garantido, e só 30% na renda variável. Então, esses são alguns conceitos que a gente precisa ter, assim, mínimo de conhecimento, né? Porque quando a gente começa a aplicar, e às vezes estimulado por um assessor financeiro, a gente começa a ficar com vontade de ganhar mais ali, de ter algum investimento que ganhe mais, né? Mas arrisca mais também. Se fosse muito certo, todos os economistas que lidam com o mercado financeiro, todos estavam ricos. Estavam todos ricos. Mas a maioria está falido. Exatamente porque eles querem aplicar, às vezes, até num negócio chamado day trade. O que é isso? A pessoa compra uma ação de manhã, espera valorizar e compra de tarde. E vende de tarde. Mas, às vezes, dá ruim. Dá ruim. Né? Então, esse não é o caminho. Tanto que a filosofia que a gente tenta passar para o médico que não é um investidor financeiro desse tão capacitado, chama-se, uma estratégia chamada buy and hold, quer dizer, compre e guarde. Que aí é a estratégia do Buffett, que é o investidor mais rico do mundo, né? Que diz o seguinte: compra ações, né, quando for aplicar em renda variável, compra ações e segure elas. Compra ações boas. O que é ações boas? São as chamadas blue chips, né? Então, tu vai comprar ações da Vale do Rio Doce, ações da Petrobras, ações da CEMIG, ações do Banco Itaú, ações, né, da White Martins, né? São ações que o risco de perder a longo prazo é quase nada, né? Então, compre e deixa, compre e deixa, compre e deixa, compre e deixa, né? Então, essas são coisas assim, são critérios básicos assim que a pessoa tem que começar a aprender, começar a se aculturar. Então, o certo seria, desde a época na verdade, desde o colégio, mas isso é mais difícil, desde a época de estudante de medicina, você começar até a ler um pouquinho sobre isso. Entra num site qualquer de um banco desse, né?
E vai ver lá na parte de investimento, aí explica o que é um fundo de renda fixa, o que é um CDI, entendeu? O que é uma maleta de câmbio, o que é uma LCI, uma LCA, tudo. E aí você começa a se aculturar para poder não deixar o teu dinheiro ir pelo ralo, como às vezes deixa. Não, perfeito. Eu acho que é fundamental essa educação e eu acho que isso ajuda até para você que depois fez o MBA, né, de gestão, ajuda o médico a entender os custos em saúde também, que é fundamental, né, a gente entender o custo da saúde, porque muitas vezes a gente, como médico assistencial, a gente não entende um custo, por exemplo, de um sistema hospitalar todo, né? Então fala, ai, por que comprou essa luva aqui, que é uma porcaria? Você não entende, às vezes, todos os custos que tem no hospital. Então, acho que isso é importante também para entender. E daí, eu queria fazer mais uma provocação, que é sobre os consultórios. Porque você falou sobre fazer o consultório trabalhar para você, criar até, às vezes, um sucessor ali para estar ali nos momentos que você não pode estar, mas seja uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo perfil que você, que vai dar a mesma atenção para os pacientes também não se sentirem desprestigiados porque você não está lá. Mas o que a gente vê hoje cada vez mais, e eu acho que também tem uma pressão das mídias sociais em relação a isso, são consultórios milionários, né? Então, consultório de colchão é de mármore. E daí a pessoa já começa com uma dívida muito alta, e isso leva a vários problemas, inclusive leva a um incentivo perverso dela tentar ganhar dinheiro a qualquer custo. Então, assim, como que você vê isso, de você, esse balanço quando você monta um consultório e como você faz essa conta, sabe? De quanto eu posso gastar nesse meu consultório? O consultório, para mim, é uma atividade muito importante para o profissional médico, né? Algumas especialidades é difícil ter um consultório, tipo um anestesista, a não ser que ele faça a clínica da dor, mas senão não justifica muito ter um consultório. Mas o consultório, a recomendação inicial, né, é que para o consultório, para o médico que está começando, ele nunca deveria montar um consultório. Ele deveria alugar um horário no consultório. Um aluguel de horário do consultório, né, hoje varia conforme a cidade, mas mais ou menos, se você aluga, vamos supor, 4 horas por semana, toda quinta-feira de 16 às 20, né? 4 horas por semana. No Rio de Janeiro, já foi a época que você pagava um salário mínimo, tem muitos consultórios ociosos e você consegue alugar por R$700. Então, um médico novo, ele vai pagar R$700 para um aluguel de consultório toda quinta-feira, 4 horas ali de horário. E à medida que a consultório for aumentando, ele vai arranjando mais horário ali ou em outro consultório qualquer. Até que num ponto que ele tiver já com uma clientela mais sólida, que aí ele possa pensar em montar um consultório dele. Aí entra uma estratégia que chama estratégia de ponto de venda, né? O que é a estratégia de ponto de venda num consultório? É quando você primeiro define qual o bairro que eu vou montar o consultório, né? Facilidades, se tem metrô, se tem ônibus, se tem facilidade de locomoção, né? Vou montar. E a arquitetura do consultório também faz parte do chamado ponto de venda. Então, hoje, a arquitetura a gente chama de clean, é uma coisa bem leve, cores claras, né? Tudo bonito, mas não precisa ser tão luxuoso a ponto de espantar o cliente. Porque apareceu, por conta de alguma falta de organização de conhecimento administrativo dos médicos, o mercado de atendimento modificou um pouco, porque olha o que acontece. O médico começa a atender plano de saúde. Aí ele marca, vamos supor, de 40 em 40 minutos. E aí a clientela aumenta e ele passa para 30 em 30 minutos. Aí a clientela aumenta, ele passa para 20 minutos, depois ele passa para 10, daqui a pouco ele está atendendo uns 5 minutos. Então ele faz uma consulta mal feita, com 5 minutos. Faltou conhecimento administrativo, por quê? Porque quando a gente está numa situação dessa, que a gente chama de superdemanda, eu preciso aumentar a minha capacidade produtiva. Mas eu não posso aumentar a capacidade produtiva encurtando o tempo da consulta, porque eu caio na qualidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar mais médicos trabalhando no consultório e vou dividir um pouco do dinheiro com eles. Esse seria. Como o médico não sabe fazer isso, e ele continua apelando para reduzir o tempo da consulta, o que hoje a gente vê no mercado? A gente vê que pessoas que têm plano de saúde preferem pagar uma consulta particular de 500, 600, 700, 800 reais. Cada vez mais comum. Para ser mais coisa. Então, aí abriu um outro mercado paralelo que o médico pode explorar, mas que, ao mesmo tempo, ele tem que se segurar para não ir na ganância, porque, ao mesmo tempo, já tem médico também cobrando R$2.000 uma consulta. E aí fica fora da realidade,
fica talvez injusto para a população, né? Ele poderia não ficar querendo receber o valor do convênio, que é R$100 uma consulta, mas ele poderia cobrar R$500 uma consulta, R$600, R$700 uma consulta, né? Mas para isso ele não precisa sofisticar tanto o consultório dele, porque se ele tiver um consultório muito luxuoso, né, que nem eu vejo, tem uma dermatologista no Rio que na sala de espera tem aguinha mineral com o nome dela, cara. Então tudo bem, é bacana isso. Mas para isso ela vai trabalhar com um custo maior também. E para isso ela vai precisar cobrar mais. E vai chegando no momento que ela tem dificuldade de se colocar no mercado também. Perfeito. Né? E eu acho que isso daí entra no ponto, você chegou exatamente no ponto que eu queria, que é quando o custo passivo é muito grande, né? Então, assim, o custo para você, a gente brinca, né, quando a gente conversa sobre isso com alguns amigos, é assim, para você começar o mês, você já começa devendo quase, né? Você já começa aí com um custo fixo, além dos custos que você tem na sua casa, com seus filhos, né, com a sua família, se você tem os pais idosos e tudo mais, você começa com um custo fixo de consultório, às vezes, de R$10.000. Então, assim, se não acontecer nada, se você não atender ninguém, você já está em dívida de R$10.000. Por quê? Porque além do condomínio do prédio, porque o prédio comercial também tem condomínio, do salário da secretária, da água, luz, telefone, internet, você tem a aguinha personalizada, você tem o café premium, você tem uma série de custos, e qual que você falou, quando a sua capacidade de trabalho vai caindo, os seus pacientes esperam que você mantenha o consultório tão luxuoso quanto sempre foi. E como é que você vai manter? E daí a sua renda vai cair, a sua renda está caindo, o que é natural, é o ciclo natural, só que os seus pacientes esperam aquele luxo. Por quê? Se ele se cair daquele luxo, o paciente fala, agora acho que ele tá meio fraco. Então, assim, às vezes você também quer atingir um patamar que você não consegue manter, né? E aí, dentro dessa formação profissional em relação à finança, uma das coisas importantes é você aprender a controlar custos. Porque, tudo bem, você às vezes precisa ter 2 secretárias, mas conforme o teu movimento, às vezes tu pode ter uma secretária só. Isso. Né? Às vezes o ar-condicionado pode ser um ar-condicionado mais econômico, tu pode deixar ele um pouco menos frio, tu pode ligar ele mais perto dos horários da consulta, né? Você pode consertar as torneiras que estão pingando, né? Você pode, as lâmpadas que estão acesas desnecessariamente, né? E aí entra um conceito também que é fundamental, que o médico devia aprender, que é o que a gente chama de custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é que melhor utilização do dinheiro eu vou ter. Então, se eu vou no shopping sem precisar e eu compro um sapato de R$600, o que mais que eu poderia fazer, em vez de gastar os R$500 no sapato, que fosse mais interessante para mim, que talvez me agregasse mais alguma coisa, que podia ser eu sair com a minha esposa para jantar, ou podia ser eu ia assistir um jogo de futebol no Maracanã, que eu ia ficar mais ferido do que simplesmente um sapato que eu comprei ali. Então, o custo de oportunidade é você saber que às vezes você está jogando o dinheiro fora, o dinheiro que podia ser utilizado em alguma outra coisa. Então, às vezes é o médico que está tendo uma despesa muito grande, um custo muito grande no consultório, e não precisaria, então, ele queria dar mais um plantão fora para poder o dinheiro dar conta das despesas dele. Perfeito. E agora ainda tem um custo adicional, não sei se você tem pego isso com seus alunos, que é o custo da mídia digital, né? Tem muito médico pagando marketing digital e é um custo alto. E, de novo, é um custo que você tem que mensalmente ali entrar com aquilo e você não vai ver o retorno de cara. Então, assim, é um custo que também tem que ser levado em consideração, né? E agora ele tem que também estar acompanhando um pouco aí, ele precisa ter um pouco de tempo, às vezes, até para se ligar em algumas coisas fora da medicina, para verificar que, por exemplo, agora com a inteligência artificial, até a mídia social vai começar a mudar, porque até agora, às vezes o médico recém-formado que vai abrir o consultório, ele acha que o negócio é o Instagram. O Instagram não consegue dar retorno. O Instagram é a promoção da imagem, é só para o pessoal saber que você está vivo ali. Você existe. Né? Então, o que tem dado resultado é o tráfego pago. O tráfego pago é que tem dado resultado. Só que vai mudar isso, já está começando a mudar agora com a IA. Por que vai mudar? Vai mudar porque quando a gente vai querer vai procurar, por exemplo, vou procurar um neurocirurgião em São Paulo.
Aí eu boto no Google lá, aí vou ver em que lugar que vai aparecer o nome da doutora Ana. Né? Quanto mais dinheiro você bota na propaganda, mais ele vai estar em cima. Só que agora, com a IA, quando alguém, em vez da pessoa perguntar lá, quero um neurocirurgião em São Paulo, em vez de aparecer os vários sites, a IA já vai dar direto o nome das pessoas. Então, já vai mudar toda essa estratégia do tráfego pago. Então, às vezes, a pessoa está jogando dinheiro fora, tá vendo, o resultado não está vendo, não está vindo, e, às vezes, o problema é que ela não está antenada. Ela precisa estar acompanhando o que acontece no mundo. Isso é fundamental. Perfeito. Eu acho até que já mudou um pouco quando começou a aparecer o sponsored, né? Porque eu, pelo menos, sou essa pessoa. Se eu estiver procurando um assunto aleatório, eu vou lá, sei lá, tô procurando um encanador para minha casa. Eu coloco ali, eu pulo todos os sponsored. Pulo todos. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa tá pagando, não sei se ela é boa. E daí eu vou na que tem o maior número, porque daí é o orgânico, né, que eles falam. Pra ver, porque daí eu vou entrar, vou ver se tem recomendação, se tem coisa. Às vezes tem uma pessoa falando várias coisas na mídia, que também não é 100% confiável, mas é uma forma mais orgânica. Então já tinha mudado um pouquinho. E agora, com a inteligência artificial, a tendência é que mude mais ainda, né? Você vai poder saber o seguinte, esse bombeiro, quantos pacientes ele atendeu esse mês? Aí vai ser mais fácil. Exatamente. E, Mário, conta um pouquinho como foi criar um curso, né? Porque uma coisa é a sua experiência, não só com os alunos, mas é a sua experiência em gestão também. E a sua experiência em falar em carreiras médicas, que inclusive foi o que você veio falar da outra vez. Mas como foi parar para criar um curso? Por que eu estou perguntando isso? Para você contar um pouquinho do seu curso, mas também porque essa é uma outra estratégia que tem cada vez mais crescido na medicina, né? Como uma renda passiva. Você ter cursos de determinadas coisas, porque curso, por exemplo, que você faz online, você consegue propagar e vender um pouco melhor. Então, como foi parar para poder pensar num curso? Um bocado é do altruísmo que faz parte, né, da carreira do professor. E um bocado também pelo interesse comercial, evidentemente, né? Hoje, o que acontece? Na internet, a gente tem, vamos chamar de muito lixo em relação à oferta de cursos, né? Porque as pessoas entendem que se eu fizer um curso que seja gravado, que possa, como diz, escalar, possa vender isso em grande quantidade, é muito interessante. E aí tem também muito lixo, muita coisa ruim nisso, né? Então, né, o que a gente pensou? A gente pensou o seguinte, vamos fazer um curso diferente. Vamos fazer um curso com uma linguagem que o médico consiga entender. Então, um curso de médico para médico. Perfeito. Né, que tenha todo o respaldo da parte econômica, né? E aí, para isso, a gente tem no grupo lá um economista. Né? Tem um economista? Nosso grupo que legal. São eu, 2 médicos formados há pouco tempo, sendo que um já investe há muito tempo, e um economista que dá o suporte por baixo ali para evitar que a gente também fale coisas. Também é ótimo, excelente. E o que a gente faz? A gente se propõe, isso vai ser mais para frente ainda, de ser um fornecedor também de uma consultoria, uma assessoria financeira para quem quiser, né? Com a garantia de que é médico para médico. Essa é o diferencial, um curso de médico para médico, né, onde a gente consegue trazer os assuntos, né, financeiros de uma forma que o médico consiga entender, porque quando é um curso, se é um curso dado só por economista, aí vai ter fica pouco palatável, né? Não consegue entender. E até nos exemplos, né? Você consegue dar exemplos e tudo, até o que parte do que você falou aqui, fica muito mais fácil do médico entender. Nesse curso, por exemplo, a gente tem alguma filosofia tipo Harvard que a gente usa, que são chamados casos clínicos financeiros, né? Então, a gente pega, por exemplo, você herdou, o seu pai tinha uma clínica e aposentou, passou para você, essa clínica faturava R$50 mil por mês e gastava R$45 mil. O que você faz com isso? Aí é um exercício. Aí, vamos ver. Você vai vender a clínica, né? Tu vai baixar os custos, tu vai aumentar o preço da consulta, então, discutir a estratégia que seria. Então, acho que fica uma coisa mais interessante, né? Tem o outro lado também, independente do interesse comercial, tem o lado que é do prazer de estar discutindo esse assunto com os jovens, aí vai esse viés aí. Propagando, né? Propagando esse conhecimento, que né? Que gosta disso, de fazer isso, né? Porque eu estou aposentado já há vários anos, eu continuo dando minha matéria lá sobre
carreira, sobre administração para os alunos, porque acho legal, gosto disso, né? Tenho o prazer de fazer isso. E conta um pouquinho como foi da dificuldade de criar um curso online, porque você tem dois formatos, não é? Um online e um presencial. E eu queria que você falasse isso justamente por conta disso, porque hoje é vendido muito no mercado como, faça o seu curso, é rapidinho, e não é assim, né? Assim, para você fazer um curso de qualidade, como você falou, tem muita coisa ruim, você demanda um tempo e uma energia sua muito grande, né? Então, assim, conta um pouquinho como foi esse processo. A gente tem que profissionalizar. Então, a gente contratou um estúdio, né? E a gente faz a gravação no estúdio, né? Depois disso, a gente faz um feedback das pessoas que compraram o curso para poder ver os pontos que a gente pode melhorar. Tanto que a gente tem esse curso online que foi o ano passado, tem mais ou menos um ano e pouco, e agora a gente vai fazer uma regravação disso aí. Então já vamos mudar vários pontos, já vamos acrescentar algumas coisas a mais ali, né? Então tem que ser uma coisa dinâmica, né? Tem que ser dinâmica. Não é uma coisa tão simples, porque para você, você não pode simplesmente montar um PPT, lá, um PowerPoint, e chegar lá e gravar e depois botar isso à venda. Não pode, né? Não pode, né? Além disso, por exemplo, nesse curso nosso, quem faz o curso online, ele tem direito a fazer o curso presencial. Ah, né? Legal. Quem faz o curso presencial tem direito a fazer o curso online. Quem faz o curso presencial, ele tem direito a uma mentoria comigo, que são 2 ou 3 aulas, em que eu vou orientar a carreira dele. Quem tem interesse faz uma mentoria financeira de 2 ou 3 aulas com o economista. Aí ele vai dizer o seguinte, que nem sempre ele quer mostrar na aula. Olha, eu tenho, sei lá, 500 mil reais que eu herdei da família e estou querendo saber como que eu invisto montar uma carteira que a gente diz balanceada, né? Mais ou menos equilibrada em termos de investimento. Então a gente acha que, como todo produto, né, o sucesso do produto é quando você consegue adaptar ele para a tua população-alvo. Então, acho que a gente, com 2 anos agora de curso presencial e de curso online, a gente está ainda nessa fase de aprimorar. Não está tão preocupado ainda de escalar, de sair vendendo cursos adoidado, como diz na gíria, né? Está preocupado em fazer um negócio de qualidade, porque, né, as coisas de qualidade se perpetuam com mais facilidade. Perfeito. Mas eu acho que essa é uma mensagem importante para deixar, porque eu vou te falar, porque eu recebo, imagino que os médicos aqui que estão ouvindo, que até tem mais seguidores que eu, devem receber mais ainda. Toda semana tem alguém X mandando uma mensagem falando assim, você já criou o seu produto digital? Rapidinho, precisamos de 4 horas semanais e não sei o que, a gente grava para o ano inteiro. Sabe, assim, como se fosse uma solução mágica para um ganho financeiro. Porque já que a discussão é a questão financeira, para um ganho financeiro. E não é assim. Como você falou, você está fazendo há 2 anos o curso e você ainda não está focado na escalabilidade do curso. Você está focado no aprimoramento. Então, para ver que, assim, é um investimento grande, é uma coisa que pode te dar um retorno financeiro? Pode, mas tem que entender que tem que existir uma preocupação com a qualidade, com a precisão do que você fala também, né? Porque senão isso não tem como parar de pé, né? E toda hora você vê algumas mágicas sendo anunciadas, né? Isso. Te damos 50 clientes por semana. Isso. Não existe isso. Te ensino a ter o paciente high ticket, né? Porque é basicamente isso, né? Então, e um marketing muito agressivo, inclusive, né? Nesse sentido. Então, eu acho que fica até de dica para os alunos, porque eles são abordados por isso o tempo todo. E me conta um pouquinho, como que as pessoas chegam no seu curso? Deixa aí pra gente, até a gente põe no card depois o @, o site. Normalmente, quando estou fazendo um podcast ou quando estou dando uma palestra, eu fico um pouco envergonhado de ficar divulgando também. Não, mas pode divulgar, não tem problema não. Então, a gente põe no card também, põe na descrição. Acho que a divulgação acaba sendo meio consequência do aparecimento da pessoa, né? Eu digo para os alunos o seguinte, sucesso, na verdade, é competência com visibilidade. É claro que se toda vez que você tiver uma possibilidade de subir no palco, entre aspas, que às vezes ia fazer um podcast, é uma oportunidade de você estar divulgando o teu trabalho. Claro. Né? Tá divulgando o teu trabalho, né? Então, como é que a gente faz? A gente faz através das mídias sociais, né?
a gente dá algumas bolsas no curso para alguns alunos, a gente também dá algumas bolsas para alguns influenciadores das mídias sociais, e esse ano a estratégia talvez vá ser de contactar as sociedades de especialidades e a gente oferecer para eles com determinado muito legal, mas com um determinado desconto de oferecer para eles já para ter também o aval deles, né? Perfeito. Em relação à qualidade do curso. Então essa é a estratégia que nós estamos montando. Mas, como eu te falei, antes a gente está ainda preocupado em aprimorar o mais possível o nosso produto, né? Porque quando você tem um produto ruim e faz um marketing bem feito, tu pode ter sucesso. No começo? No começo. Se você tem um produto bom, às vezes no começo você tem dificuldade, mas daqui a pouco você vai. Exatamente. arrebenta no mercado, né? Então essa é a ideia, mais ou menos. Não, com certeza. E me fala uma coisa, desde que você formou e todos esses anos, como, né, passou os seus colegas e depois como professor, não só na universidade, mas também no curso, o que você vê? Você vê uma mudança no perfil do médico em relação a isso, a poupar dinheiro, a entender de gastos? Porque eu vou te falar a minha visão, mas que talvez tenha o meu viés, né? Eu vejo que hoje a impressão que eu tenho é que os médicos estão um pouco mais conscientes. Eu não sei se é porque realmente o médico ainda ganha bem, mas a renda de maneira geral caiu, mas eu vejo os médicos um pouco mais preocupados com o futuro nesse sentido de poupar dinheiro. Você vê isso ou não? Eu vejo uma mudança grande, né? Uma mudança grande que eu vejo pelo lado positivo, e os médicos da minha geração, da sua geração, estão vendo como um lado negativo. Eu não acho que eu acho que é positivo, né? O que é isso? Eu vejo que os jovens hoje, eles estão dando mais valor à qualidade de vida do que era dado na minha época, né? Eles estão sendo mais racionais até em termos de escolha da própria especialidade, porque na época que eu formei, que a gente escolheu a especialidade, a gente escolhia pela qualidade do serviço e não pelo que interessava mais para a gente. Hoje, a orientação que a gente dá para os alunos lá é o seguinte: leve em conta qual a qualidade de vida que você vai ter se escolher essa especialidade, qual é a remuneração que ela te permite e como é que vai ser seu dia a dia, se você vai se sentir confortável no seu dia a dia. Então, é até uma escolha mais racional. Hoje eu vejo que os alunos estão mais preocupados com a qualidade de vida, né, e menos preocupado, não está tão preocupado com dinheiro como se imagina, não. Mas esse preocupar com a qualidade de vida é saudável, é saudável. Só que ele precisa entender que em algum momento da vida dele, ele vai ter que abrir mão um pouco da qualidade de vida dele. Que eu também digo para eles que ele não deveria abrir mão 100%. Então, se ele vai à academia, sei lá, 5 vezes por semana, que é bom, e ele está apertado porque ele vai fazer um concurso qualquer, ele não precisa zerar a academia. Passa para 2 vezes, 3 vezes por semana. Se ele ficava 1h30, fica 50 minutos. Então, ele consegue, Perfeito. né? Então, ele precisa entender que durante um momento da vida dele, ele vai ter aperto, né? Vai ter aperto, tudo bem, mas que não pode ser sempre. Não pode ser sempre. Então, esse lado de ele se preocupar com a qualidade de vida, com certeza ele vai ser uma pessoa mais feliz, vamos ter menos médicos infartando, as famílias vão ficar mais felizes, né? Porque não adianta ele dizer o seguinte: ah, mas eu dei tanto plantão, estou falando ele ou ela, tanto faz, né? Dei tanto plantão visando minha família. A família dele não quer isso. A família dele prefere que ele dê menos plantão, que ele ganhe menos dinheiro e que ele esteja mais presente, que ele possa levar o filho para jogar bola, que ele possa viajar com a família, que a mãe possa também ter as 2 horas ali no salão. Então, isso que é fundamental. Então, eu acho que hoje está mudando, mas é claro que tem que mudar, porque a população de hoje é diferente da população antiga. Só que as pessoas um pouco mais velhas ou mais velhas ainda são muito saudosistas. E sempre tem a história. Na minha época era melhor, e às vezes na época não era melhor. Era a mesma coisa, cada um tinha dificuldade, né? Então, hoje a gente tem que saber aceitar as tecnologias, saber acompanhar a evolução, né? Então, não pode negar que já está tendo a inteligência artificial e que vai mudar muita coisa na relação médica. O médico já tem de começar a entender que ele já tem que descer um pouco do pedestal ali para saber que o paciente quer participar. Porque hoje, quando você vai no médico
e tu diz lá que tem um sarcoma de não sei o quê. A primeira coisa quando chega em casa é que ele vai para a internet para buscar. Então, se você chegar lá e o médico quiser discutir, você souber o assunto, o médico... Quem é o médico aqui? Sou eu? Se sente ofendido, né? Não tem mais isso, né? Não tem mais isso. A medicina tem que passar a ser mais preditiva, mais participativa, né? Então, o médico novo, ele tem que estar acompanhando isso. Então, ele vai ser um elemento diferente do elemento de tempo atrás, né? Qual a recomendação que eu dou para os alunos lá para ter sucesso? Você precisa desenvolver uma coisa que eu chamo de encantamento. Acho que vocês têm que aprender a encantar as pessoas. Encantar um paciente pobre de uma comunidade que vai entrar no teu consultório e que vai dizer o seguinte: eu gostei da doutora Ana, me deu uma atenção, até abriu a porta para mim, apertou minha mão, perguntou da minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que encantar uma pessoa rica, cheia de joias, que vai chegar no meu consultório com o nariz em pé e que tem que sair dali dizendo o seguinte: gostei da doutora Ana, me deu atenção, explicou a receita, me explicou... Esse é o encantamento, que a gente tem que treinar isso, né? Não só com os pacientes, mas com os colegas pessoas, também, né? Com os colegas. Né? E aí entra algumas coisas que as pessoas acham assim: mas será que eu preciso ser essa pessoa simpática que nem está falando? Aí são, hoje, a competição, e a gente tem cada vez, né, quase 50 mil pessoas entrando na faculdade de medicina, que vão estar formadas daqui a pouco, né? Competição muito grande. Competição grande, eu preciso ter capacidade científica, tudo bem, mas eu preciso também ter aquelas chamadas soft skills, que são assim, eu tenho que ter empatia, tenho que ter simpatia, tenho que ter autoestima, tenho que ter... Fazer o network é fundamental. E tem que ter alguns conhecimentos básicos de administração, de marketing, de finanças. Uhum. Então, aí eu vou sendo uma pessoa mais completa. Então, aquela pessoa que diz assim, não, eu sou assim, eu sou tímido. Não pode. Você tem que saber o seguinte: se a gente analisar, por exemplo, os grandes artistas de cinema, televisão, você vê que muitos são tímidos. Isso. Tá? Mas o que acontece? Quando ele sobe no palco, ele deixou de ser a pessoa e passou a ser o personagem. É um avatar que ele está criando. E aí ele faz aquilo, se solta. O que os alunos de medicina têm que aprender também? Constituir o seu avatar, que vai ser uma pessoa diferente dele, que vai ser mais solta, mais aberta, mais simpática, vai conversar tudo. Até que em algum momento... Em algumas horas, quando ele está no consultório, ele é o personagem, mas com o tempo, o que vai acontecendo? Ele vai chegando, a pessoa e o personagem vão se fundindo, e vai chegar um momento que ele... Isso passa a ser até confortável, né? Vai ter a pessoa mais simpática, mais agradável, porque se você tem... Todo mundo gosta de você e você não ganha dinheiro, tá ruim. Se você ganha muito dinheiro e ninguém gosta de você, tá ruim também. Então, você tem que saber chegar nesse ponto. Perfeito. E assim, a gente sempre fala, né? O hard skills, ele é fundamental, né? Porque o soft skills sem o hard skills é uma catástrofe. Mas hoje, cada vez mais, não tem espaço para só o hard skills sem o soft skills. Então, não tem mais espaço, né? Não tem. Com certeza não tem. Mário, foi um prazer imenso te receber novamente aqui. Foi mais uma aula excelente. Que bom. Deixa as suas redes sociais aí para o pessoal que quiser conversar com você, saber mais sobre o seu curso, ouvir mais sobre as suas reflexões aí sobre a carreira, sobre finanças. Que ótimo. Novais 851. Né? 851. A gente deixa também de qualquer forma no card. Um número qualquer que o Instagram me deu lá. Perfeito. Bom, se vocês ficaram até aqui, eu estou no @doutora Ana Gandolfi, o Médico de Quê está no @médico de Quê para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima.